Olá pessoal, bem-vindos de novo a mais uma aula de introdução à inteligência computacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos da teoria do aprendizado supervisionado. Não vou falar sobre toda ela, porque falar sobre a teoria do aprendizado supervisionado é também falar sobre questões como a minimização do risco empírico e outras questões que são teoricamente um pouco mais densas do que eu gostaria de apresentar aqui no curso. Então nós vamos olhar para a teoria do aprendizado estatístico com um viés bem prático, com um viés bem, apesar de que essa é uma aula teórica, mas com um viés mais de onde surgem os principais conceitos. E para chegar lá, a gente vai começar com algumas preliminares. Que preliminares são essas? Bom, primeiro a gente vai rever o conceito de distribuição de probabilidade, né? A gente falou um pouquinho sobre distribuições de probabilidade na nossa última aula. E ela é uma função de densidade de probabilidade, associa a cada valor de uma variável aleatória x um valor entre 0 e 1. Tal que cada P, né, ele recebe um valor da variável x e ele vai retornar um valor entre 0 e 1. Mas a soma de todos esses valores para aquele conjunto x tem que ser igual a 1. Isso é o critério da distribuição de probabilidade. A gente até falou em duas distribuições de probabilidade bem famosas, famosíssimas inclusive. A primeira é a distribuição uniforme, né? Que ela tem um valor mínimo e um valor máximo, e todos os valores dentro desse intervalo eles têm a mesma probabilidade igual. Falamos também sobre a distribuição normal, aquela que tem um valor médio que a gente chama, que a gente designa com esse mi, essa letra grega mi, e tem uma variância que a gente designa com a letra grega sigma, ok? Aliás, uma variância não, um desvio padrão. E aí, até comentamos também que a distribuição de probabilidade uniforme, ela tem todas as probabilidades iguais, né, para dentro do intervalo mínimo e máximo. Já a distribuição de probabilidade normal, ela tem o pico, o máximo da probabilidade dela no valor médio. Então, o valor médio é o valor mais provável. E aí, essa probabilidade, ela vai descendo à esquerda, né, para baixo, e à direita da média, né, para cima. Até que, mais ou menos, o valor mínimo é mais ou menos, né, a média menos 2 vezes o desvio padrão, e o valor máximo é mais ou menos a média mais 2 desvios padrões. É óbvio que tem valores maiores que isso e tem valores menores do que esse daqui. Mas esse intervalo aqui cobre 95% de todo o intervalo de dados. Então vamos lá. Isso aqui foi só para dar uma noção inicial, porque o que a gente vai precisar mesmo são dos momentos. A gente tem dois momentos principais relacionados com distribuições de probabilidade. O primeiro momento aí, que é esse é o famoso valor esperado, ou esperança matemática. E esse valor esperado, olha, gente, isso é sempre bom a gente falar isso, porque essas afirmações, elas são complicadas. Elas têm um propósito pedagógico e elas não devem ser levadas ao pé da letra matematicamente. Então, quando eu falo que o valor da esperança ele é um estimador da média, ele é um estimador da média desde que os dados sejam normalmente distribuídos, ok? Mas em linhas gerais, pedagogicamente falando, nós podemos dizer que o operador de esperança, ou de valor esperado, ele é um operador ele estima o valor médio daquela variável aleatória, daquela variável estocástica. Então, o que o operador de valor esperado ele quer responder? Qual que é o valor mais provável de acontecer numa variável aleatória? Ok? Então, ele é calculado como a somatória dos valores, de todos os valores da variável aleatória, multiplicado pela probabilidade de cada valor. E aí, o resultado disso aqui vai ser o valor mais provável, que tem a maior probabilidade de acontecer. O segundo momento que a gente vem falar é a variância,
que é a média dos desvios em relação ao valor esperado, ou seja, a média dos desvios em relação à média. Então, isso é interessante também, porque a variância ela nos dá o seguinte, aí eu sei o valor médio é a tendência geral, mas o quanto que aqueles valores aleatórios eles flutuam, com que distância média eles flutuam em torno da média. Então você pode pegar aquele valor mais ou menos a média da amplitude da variação daquela variável. Ok? Então, esses são os dois principais operadores que a gente tem que prestar atenção quando a gente está falando em distribuição de probabilidade. Qual que é o valor esperado, o valor médio e a variância, a variabilidade em torno do valor médio. Bom, estabelecidos esses dois conceitos, né, revistos esses dois conceitos, a gente pode começar a trabalhar com as características do treinamento e ajuste de modelos de inteligência computacional. O que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Só para relembrar também a aula passada, vamos relembrar aqui que todos os dados que a gente tem, com os quais a gente vai treinar modelos de inteligência computacional, todos eles têm uma porção de sinal e são contaminados com algum tipo de ruído. Então, o sinal é aquela informação relevante contida nos dados. É a tendência geral, é o padrão de comportamento dos dados. Ele descreve o comportamento médio, é aquele que generaliza o comportamento geral dos dados. Mas os dados também têm ruído, que são pequenas variações, oscilações em relação ao comportamento geral. Então são características muito específicas daquela instância, diferem mais ou menos uma para outra, ou seja, é a variância em torno do comportamento médio. E eu sempre falo que assim, todos nós somos parecidos, mas cada um é único, ok? Então, cada um de nós tem aquelas características que nos tornam únicos. Mas, via de regra, todas as pessoas são de alguma forma parecidas. Então, eu tenho um comportamento geral e eu tenho as especificidades de cada um. Então, do mesmo jeito acontece com os dados. Você tem um comportamento geral, que é o sinal, né, a parte importante da informação que está contida ali, e aí cada instância tem suas especificidades, que a gente vai, a grosso modo, chamar de ruído, ok? O que o meu algoritmo de inteligência artificial quer fazer? Ele quer capturar o comportamento geral, ok? E ignorar as especificidades de cada uma das instâncias, ok? Porque eu não consigo, se eu parar para aprender as especificidades de todas as instâncias, eu estou aprendendo ruído, que é uma coisa que eu não quero guardar. Bora lá. Nós podemos utilizar esses gráficos aqui para descrever como os dados eles têm perturbações pequenas, ok? Mas eles têm um comportamento geral que pode ser descrito, que se eu pegar esses dados aqui e limpar o ruído deles, eu consigo chegar no sinal, que é a linha vermelha. Então, esse comportamento aqui, que é o comportamento do sinal, ele é muito importante. Ele é extremamente relevante para nós aqui nesse momento. Porque é isso que nós estamos querendo aprender, é o sinal. Nós estamos querendo, de alguma forma, ignorar o ruído. Bom, isso nos leva à questão da generalização, ou seja, é a capacidade que um modelo de inteligência computacional tem de, usando os dados de treino, ou seja, usando os dados que eu conheço, que eu já tenho, ok? Eu tenho que pegar esses dados que eu conheço e eu vou utilizar isso para treinar o modelo. Só que, qual que é a capacidade do meu modelo de generalizar isso aí para os dados que ele nunca viu antes? Ou seja, os dados de teste. Usando os dados de treino, eu quero encontrar o sinal e separar os ruídos que estão nos dados de teste. Ou seja, eu quero que o meu modelo ele seja capaz de fazer previsões com dados que ele nunca viu antes. Né? Porque pensa bem aqui comigo. Se eu já tenho os dados de teste, eles já têm o x, que são as variáveis descritivas, e o y,
que é a variável que eu quero saber, minha variável alvo. Eu já tenho os dois. Então, meu modelo não adianta ele ser excelente em prever os dados de treino. Eu não quero saber dos dados de treino, eu já tenho as respostas lá. Eu quero que o meu modelo seja bom em prever dados que ele nunca viu antes. Que eu conheço o X, né, que eu conheço as variáveis descritivas, mas não conheço a minha variável alvo. É isso que eu quero fazer. Então, eu quero que treinar um modelo que, a partir dos dados de treinamento, ele consiga fazer essa discriminação para os dados que ele nunca viu antes. Esse é o verdadeiro poder de generalização. É tudo que eu quero aqui. Então, eu tenho duas métricas, dois indicadores para avaliar o quão bem o meu modelo está. Então, o primeiro dele é o viés. É o quanto o valor estimado, em média, diverge do valor real. Ou seja, na média, qual que é o erro médio do meu estimador em relação aos valores reais. Então, isso aqui é uma estimativa da capacidade do meu modelo reconhecer o sinal, o comportamento médio, ok? Então, é isso que eu estou querendo fazer. Então, o viés, ele está querendo estimar o comportamento médio. O outro, que é a variância, ele está querendo o quanto o valor estimado flutua em relação ao valor médio, né, das estimativas. Então, ele está estimando a capacidade do modelo de se adaptar à complexidade dos dados e de lidar com ruído. Então, vamos olhar aqui. Olha, nós temos esses três gráficos aqui para ilustrar diferentes comportamentos de viés e de variância. Então, eu vou começar aqui primeiro com o modelo ideal. É um modelo que tem um baixo viés. Por que eu sei que ele tem um baixo viés? Ele tem mais ou menos a mesma distância da linha vermelha entre os pontos pretos. Na média, eles têm basicamente a mesma distância. Então, na média, ele erra pouco. Ele está equidistante. Ele está, na média, igualmente equidistante de todos os pontos. Então, ele tem um baixo viés. Ok? E por que ele tem uma baixa variância? Porque ele não fica coladinho em cima de... Ele não varia muito em relação aos pontos de X, tá vendo? Olha do lado aqui, fica mais fácil de explicar a variância. Você está vendo que existe uma variação... Você está vendo que a variação aqui ela é bem suave, né? A curva ela é bem suave. Aqui não, a curva ela é cheia de ondinhas. Essas ondinhas são o meu modelo tentando se adaptar aos pontos aqui, ó, tentando responder essas mudanças aqui. Na média, você vai ver que a linha vermelha ainda está próxima da linha preta. Ok? Então, aqui ainda tem o baixo viés e a variância é bem mais alta do que aqui. A curva aqui ela é menos responsiva, né? Aqui eu tenho um cenário péssimo, eu tenho alto viés. Então, você vai ver que a minha curva aqui, que eu estou tentando prever, ela não conseguiu pegar o sinal dos dados. Ela está longe do sinal dos dados. O sinal dos dados está aqui em cima. Essa daqui é a curva perfeita do sinal dos dados. Essa daqui ela não conseguiu pegar o sinal dos dados. Então, essa aqui tem um viés, ou seja, um desvio, um erro, um erro sistemático em relação aos dados. E aqui eu tenho o pior cenário de todos, que aqui, além de ter um desvio sistemático, ele ainda tem uma alta variância. Então, isso aqui ele é o pior estimador de todos. Então, ele fica variando aqui em relação aos dados, mas, na verdade, a acurácia desse modelo aqui é péssima. O que nós estamos procurando? A gente procura esse cenário aqui, que é um cenário utópico, que é um cenário muito difícil, que é a gente ter um baixíssimo viés e uma baixa variância. Geralmente, a gente tem um equilíbrio entre eles, mas baixo mesmo os dois, é muito difícil. Ok? Vamos lá. Então, daí a gente chega a algumas conclusões sobre os modelos. Primeiro, um modelo que eu digo que está ajustado é um modelo que tem um equilíbrio entre o viés e a variância. É este modelo aqui. Ok? Mas, na verdade, como eu disse, esse daqui é um modelo meio utópico. Na verdade, esse equilíbrio dos dois baixos aqui, tanto o viés quanto a variância, ele não existe.
a gente vai ter alguma coisa aqui, ó, alguma coisa entre esses dois aqui, ó, vai ter alguma coisa aqui no meio que vai ter um médio viés e uma média variância, vai ser alguma coisa aqui no meio, ok? Nesse caso, eu vou dizer que eu tenho um modelo ajustado, que tem um equilíbrio entre essas duas métricas. O modelo subajustado é um modelo que tem um viés muito grande, então ele não consegue aprender os dados. Dentro daquelas imagens aqui, eu posso dizer que este daqui e este daqui são modelos subajustados. Esse daqui eu posso até dizer que ele aprendeu o ruído, mas não aprendeu o sinal. Mas esse daqui você vê que ele claramente não aprendeu o sinal dos dados. Ele é um modelo subajustado. Ok? Ele não conseguiu aprender o sinal, não conseguiu aprender o comportamento geral dos dados. E eu tenho outra tendência aqui, que é o sobreajuste. É quando o modelo aprende o sinal, mas ele aprende até o ruído dos dados. Então ele passou um pouquinho da conta. A gente poderia, olhando para esses dados, para esses exemplos aqui, a gente poderia dizer que aqui ele aprendeu o comportamento geral, ele aprendeu o sinal, mas infelizmente ele aprendeu uma parte dos ruídos dos dados. Então esse aqui é um modelo overfitado ou sobreajustado, passou da conta um pouquinho. Por isso que eu falo que o modelo ideal mesmo, o modelo real, na verdade, esse aqui é o modelo ideal, mas ele é quase impossível. O modelo real ele vai ter alguma coisa entre esses dois aqui, ok? Então no final das contas a gente vai ter aqui um desses três casos, o modelo ajustado, que é o nosso alvo, equilibrar o viés e a variância, ou a gente vai ter o modelo subajustado, o modelo não foi suficiente, nós temos que melhorar esse modelo, ou o modelo sobreajustado, aquele que passou da conta, ele treinou demais, ou exagerei nos parâmetros, de forma que ele aprendeu tanto que aprendeu até o ruído, e isso é ruim pra gente, ok? Então, gente, como é que a gente lida, como que a gente trabalha, como que a gente treina aqueles modelos? E aqui nesse momento eu quero que a gente pare e lembre daquele algoritmo de treinamento que a gente viu lá para a regressão, que é o modelo gradiente descendente. Como eu falei, a maior parte dos algoritmos de inteligência artificial são algoritmos iterativos. Eles vão resolver um problema de otimização em pequenos passos. Durante esse treinamento, a gente tem como acompanhar o quanto que esse modelo ele está convergindo, ou seja, ele está melhorando, diminuindo o erro e aumentando a acurácia. Como que eu vou fazer isso? A gente vai olhar, as curvas de treinamento. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o principal aqui que eu falei lá no início é que eu tenho que fazer o meu modelo ele generalizar, ou seja, ele aprender com o conjunto de treinamento e ser capaz de, com o que ele aprendeu só com o conjunto de treinamento, generalizar isso para dados que ele nunca viu antes. Por isso eu utilizo uma técnica de treinamento que a gente chama de validação cruzada. O que é a validação cruzada? Eu divido os meus dados de treinamento, né? Aqui tem 100% dos dados. Eu vou dividir ele em dois conjuntos. Um é o conjunto de treino, ok? Que é usado para ajustar os parâmetros de treinamento, né? Durante o treinamento. E outro é só de teste. Esse conjunto de teste aqui, ele jamais é visto durante o treinamento do modelo. Ele só serve para avaliar o modelo depois de treinado. Então, é uma dúvida muito comum, as pessoas ficarem pensando, cara, mas como assim eu vou pegar uma parte dos meus dados que eu tenho, que eu poderia estar melhorando o conjunto, melhorando o treinamento do meu modelo com mais dados, e eu vou tirar esses dados sabe? Não vou usar esses dados para treinar o meu modelo. Isso parece lógico. Parece sem sentido, mas na verdade faz todo sentido do mundo. Porque se eu não tirar aqueles dados do treinamento do meu modelo, eu não tenho como avaliar como que o meu modelo vai se comportar quando chegam para ele dados que ele nunca viu anteriormente.
A única forma de eu avaliar o poder de generalização do modelo é passar para ele dados que ele nunca viu antes, ou seja, que ele não viu durante o período de treinamento. Então, e existem atitudes até antiéticas na literatura, de gente que seleciona essas instâncias, seleciona o conjunto de treinamento e de teste a dedo. Isso não funciona, gente. Na vida real você tem que, você tem que achar essa porcentagem, né? Achar esse T aqui, quantos por cento você vai colocar no conjunto de treino e quantos por cento vão no conjunto de teste. E aí a literatura costuma trabalhar com 70% de treino e 30% de teste, com 80% de treino e 20% de teste. Mas assim, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo mesmo é que você tenha um pouquinho a mais de dados no conjunto de teste do que no conjunto de treino. Então, a partir de 70% para cima eu acho interessante. Existem, no entanto, algumas técnicas matemáticas para você estimar o tamanho desses dois conjuntos, mas isso está fora do escopo da nossa disciplina aqui. Bom, então, qual que é a ideia? Eu tenho que fazer com que aquele dado que eu separei, ele tenha expressividade, ele tenha conteúdo suficiente para que o meu modelo consiga aprender com ele, generalizar o comportamento dos dados e tenha um bom desempenho no conjunto de testes. Bom, isso costuma ser uma coisa, dependendo do contexto, um tanto quanto desafiadora. Vamos lá. Os dados de treino de teste eles são diferentes. Então, o método de treinamento ele tem que ajustar os parâmetros usando os dados de treino, de forma que eles generalizem e sejam capazes de prever dados que nunca viram antes. São os dados de teste. Aí eu estou fazendo um pressuposto, que os dados de teste têm o mesmo comportamento, a mesma distribuição probabilística que os dados de treino. E geralmente tem. Certo? Os dados de treino eles não podem ser assim radicalmente diferentes dos dados de treinamento. Só que as discrepâncias entre os dados de teste e os dados de treino costumam ser um pouco ríspidas. E não raramente ele vai encontrar ali nos dados de teste alguma situação, algum conjunto alguma combinação de dados que ele não viu durante o treinamento, que não existe no conjunto de treinamento. Como é que o modelo, então, ele vai ser capaz de lidar com essas situações? Bom, aí nós estamos avaliando... desculpa, antes de chegar lá, aqui eu só estou mostrando que a curva de aprendizagem, né? Ela é durante o tempo, né? O erro ele tem que diminuir até eu chegar aqui nesse ponto, a convergência, como nós já havíamos discutido antes. Isso aqui é uma curva de treinamento simples. Aqui eu só tenho dados de treino. Então, quando o meu erro ele vai diminuindo ao longo do treinamento, eu sei que o meu modelo aprendeu os dados de treino. Mas ele só aprendeu os dados de treino. Okay? Não quer dizer que ele tenha aprendido que ele seja capaz de prever os dados que estão no teste. Por que eu digo isso? Os dados de treino e de teste eles são parecidos, mas sempre há disparidades. Então o modelo ele tem que ser robusto, ou seja, ele vai encontrar situações lá nos dados de teste que ele não viu antes. Né? Lidar com a variabilidade dos dados sem afetar drasticamente a acurácia. Aliás, esse é um conceito muito comum na literatura da inteligência computacional chamado Concept Drift. O que é o Concept Drift? Ou Covariance Shift, também existe essa nomenclatura. Quando o conjunto de treino e o conjunto de teste são assim radicalmente diferentes. E aí nós estamos falando de modelos que eles têm que ser adaptáveis, eles têm que saber adaptar quando a distribuição dos dados, a dinâmica dos dados muda radicalmente. Mas isso é uma linha de pesquisa separada. No geral, na inteligência computacional de larga escala, o conjunto de treino e o conjunto de teste eles são similares, porém não iguais, mas eles têm basicamente o mesmo comportamento, ou eles fazem parte, eles são
dimensões diferentes de um comportamento maior. E o meu algoritmo de treinamento tem que capturar esse comportamento maior. Ok? Então, os dados de treinamento são sempre os mesmos. Como é que um método de treinamento vai aprender um modelo robusto, ou seja, capaz de lidar com variações, se os dados são sempre iguais? O que vai acontecer é o algoritmo de treinamento fazer com que o modelo decore os dados de treinamento. E aí faz o que mesmo? Overfit. Então, existe uma técnica própria para isso, que é a validação cruzada com K-folds. Mas aí nesse caso, o meu conjunto de treinamento ele é dividido em dois. Eu tenho um conjunto de treino e um conjunto de validação. Então, o conjunto de treino, ele é usado para ajustar os parâmetros do treinamento supervisionado. E, durante o treinamento, eu já vou ter um conjunto separado dos dados de treino, que é só para avaliar o quanto aquele modelo que estava ali foi capaz de generalizar com dados que ele nunca viu antes. Então, vamos pensar aqui. O conjunto de teste, esquece o conjunto de teste. O conjunto de teste eu não vou ver em momento nenhum durante o treinamento. Só que durante o treinamento eu vou pegar o meu conjunto de dados de treinamento e particionar ele. Em uma parte vai ser usada para treinar e outra parte só para testar durante o treinamento. Aí o cara está pensando, nossa, mas eu vou desperdiçar mais uma parte dos dados. Vai! O seu objetivo não é usar muitos dados. O seu objetivo é ter um algoritmo de aprendizado que seja capaz de generalizar. E ele pode fazer isso com muitos ou com poucos dados. Essa partição de validação, esse subconjunto de treino de validação dentro dos dados de treinamento, serve só para verificar se o seu modelo está generalizando para dados que ele nunca viu antes. Ok? E essa partição de dados de validação, ela não é estática. Prestem atenção agora. Olha só, quando eu falo que existe uma partição de validação, eu estou falando que, na verdade, esse meu conjunto de treinamento ele é particionado em vários pequenos grupinhos aqui, em vários pequenos quadradinhos aqui, subconjuntos. Cada subconjunto desse é chamado fold, ok? Por isso que eu chamo de K-fold. K é o número de subconjuntos que eu vou particionar. Então vamos supor que eu tenha 10 subconjuntos aqui. Eu utilizo 9 durante o treinamento do meu algoritmo. Durante uma iteração do meu algoritmo, eu vou utilizar 9 deles. E vou utilizar um deles para avaliar o andamento do meu treinamento. Na próxima iteração do algoritmo, eu já mudo o meu conjunto de validação. Então, um subconjunto que tinha sido utilizado para teste, agora já é um subconjunto de validação. O outro que tinha sido usado durante a validação, agora é utilizado de teste. E assim eu vou andando. Então, olha só que interessante. Durante o treinamento do meu algoritmo, os dados utilizados para treinamento são uns e os dados utilizados para validação são outros. E esses dados vão sendo alterados durante as iterações do treinamento. Aqui tá um negocinho todo quadradinho, mas tem gente que faz isso aqui escolhendo aleatoriamente. Ele escolhe aleatoriamente os dados de treino, escolhe aleatoriamente os dados de validação, desde que sejam diferentes. Com isso aqui, o que eu estou garantindo? Eu, na verdade, estou garantindo não. O que eu estou possibilitando? Eu estou possibilitando que o meu algoritmo, ele tenha, durante o treinamento, a possibilidade de ser testado com dados não vistos naquela etapa de treinamento. E aí, será que os ajustes que eu fiz dos parâmetros aqui, eles serão suficientes quando chegarem dados diferentes? Não vistos anteriormente? É isso que o K-fold Cross Validation faz. Ele toda hora vai variando os dados para que o quê? Para que o meu modelo ele não se acostume demais com os dados de treinamento, para que ele não decore os dados de treinamento e as imperfeições do dado de treinamento, para que ele não aprenda o ruído dos dados de treinamento.
Então, toda hora que eu estou treinando o meu modelo, a cada iteração eu estou mudando os dados. E aí vai fazer com que o meu modelo se torne mais robusto. Veja bem, eu não disse qual método de treinamento que nós estamos utilizando. Não falei se é gradiente descendente ou qualquer um outro. Por quê? Porque essa técnica pode ser aplicada independente de qual seja o seu algoritmo de treinamento. Isso aí está fora da função de treinamento. Isso aí é toda hora que você for passar os dados para a função de treinamento, elas vão ser dados diferentes. Entenderam? Então, isso aí é fundamental para possibilitar que o nosso modelo se torne robusto. Ele seja capaz de se adaptar às mudanças no dado para dados que ele nunca viu durante o treinamento. Então, senhores, durante o treinamento do meu modelo, então, eu vou ter duas curvas de aprendizagem. Uma é a minha curva de treino, ou seja, o modelo, certo? Ele é treinado com aqueles dados, aí eu utilizo aqueles dados de entrada para saber se ele foi capaz de prever os próprios dados que foram utilizados durante o treinamento, ok? E aí, se ele não é capaz de prever os próprios dados com os quais ele foi treinado, significa que ele não aprendeu nada, certo? Então, aqui eu tenho o primeiro conjunto. O segundo conjunto são aqueles conjuntos separados lá, que são os dados de validação. Isso mostra que o meu modelo foi capaz de aprender naquilo que a gente chama de in-sample, ou dentro da amostra de treinamento, e esse daqui é o que a gente chama de out-sample, ou fora da amostra de treinamento. Ou seja, isso aqui vai mostrar a generalização do modelo para dados que ele nunca viu antes. Então, veja só, quando eu tenho um modelo que ele está bem ajustado, significa que durante o treinamento as duas curvas elas vão diminuir juntas. Tanto a curva de treinamento quanto a curva de validação. Elas não precisam estar coladas uma na outra, não, mas elas precisam diminuir ao longo do treinamento. Certo? Então, quando as duas curvas diminuem juntas, significa que eu tive um bom ajuste. Né? Ambas as curvas diminuem durante o processo de treinamento. O modelo foi capaz de aprender o sinal sem aprender os ruídos presentes nos dados. Ok? Os comportamentos aprendidos nos dados de treino foram plenamente capazes de serem aplicados aos dados de validação, ou seja, dados que ele não viu durante o período de treino. Isso aqui é o nosso objetivo, que as duas curvas, a de treino e a de validação, decaiam juntas no tempo. Significa que o seu modelo está diminuindo o erro quadrático médio, ou seja, ele está aprendendo. Mas o que acontece se essas duas curvas não diminuírem juntas? Bom, o primeiro delas é o subajuste. Então, aqui nós temos um caso em que nem a curva dos dados de treino diminuiu. Ou seja, o seu modelo não está aprendendo. O modelo, né, o erro não está diminuindo ao longo do tempo. Significa que o seu modelo não está aprendendo. Está acontecendo algum problema lá de ajuste nos parâmetros do modelo e ele não está convergindo. Ok? Então pode até acontecer pior. Ao longo do tempo, o erro vai aumentando. Significa que seu modelo, além de não melhorar, está piorando. Né? Então esse é o subajuste. O que o subajuste quer dizer? Significa que o modelo não foi capaz de aprender. Esse modelo ele foi insuficiente para aprender o sinal dos dados. Ou seja, os dados são mais complexos do que a capacidade de representação do modelo. Essa é uma possibilidade. Mas pode ser também que o modelo ele seja capaz de representar aqueles dados, mas eu passei parâmetros errados para o método de aprendizagem. E podem estar acontecendo inúmeros outros problemas aqui que levam ao subajuste, mas esses daqui são os dois maiores problemas. Ou o modelo é simples demais para a complexidade dos dados, ou eu passei parâmetros incorretos para o método de aprendizagem. Então esse é o subajuste. O subajuste é o que mesmo? É o meu modelo, o meu erro não diminui ou pior, ele aumenta ao longo do tempo. Ok? Esse é o subajuste. Eu tenho o caso extremo oposto, que é o sobreajuste. Olha só, o meu erro dentro dos dados de treino diminui, mas o meu erro no conjunto de validação diminui muito pouco ou aumenta. Ou seja,
O meu modelo, ele aprendeu os dados de treinamento, só que esse modelo que ele aprendeu não generaliza para os dados de validação. Isso acontece muito quando o quê? O modelo aprende os ruídos do conjunto de treinamento, prejudicando a generalização e atrapalhando as previsões do conjunto de validação. Então, esse modelo, gente, ele está pecando pelo excesso. Ele está aprendendo demais. Ele está aprendendo até o que não devia, né? Então, aí você tem que voltar e fazer um modelo mais simples, ou diminuir, atenuar as taxas de aprendizado desse modelo lá nos hiperparâmetros do aprendizado, ok? Então você tem aqui situações bem distintas, uma que ele não está aprendendo e outra que ele está aprendendo demais. Você não quer nenhuma das duas, você quer que ele chegue no meio do caminho, que as duas curvas acompanhem uma outra e sempre decrescendo, né? Sempre aprendendo. Então, senhores, o ajuste é o que a gente quer, é a boa capacidade de generalização do modelo. É aquele modelo que sabe separar o ruído do sinal, as especificidades daquilo que é geral. O subajuste é ruim, seu modelo não é capaz de aprender o comportamento dos dados. E o sobreajuste é ruim, aprender o sinal e o ruído dos dados de treinamento, né? Confunde coisas específicas do conjunto de treinamento com o comportamento geral da série. Então, nenhum dos dois é bom. Por fim, a gente tem que trabalhar um pouquinho sobre viés e variância. O que é o viés e a variância? Bom, antes de mais nada, a gente vai relembrar daquelas aulas lá para trás, onde a gente estava utilizando o erro quadrático médio. A gente vai desenvolver toda uma teoria aqui em cima de um problema de regressão, mas os problemas de classificação, eles não têm um comportamento muito diferente dele. Então, a gente vai pegar a função de custo que a gente utilizou lá naqueles problemas de regressão, que foi o erro quadrático médio, ou mean squared error. Só para lembrar vocês, o erro quadrático médio, ele é a média, 1 dividido por n, né, do somatório dos erros quadráticos. O que é o erro quadrático? É a diferença do valor real para o valor estimado ao quadrado, ok? E lembrando que o valor estimado eu chamo a função de inferência com os valores de entrada e o conjunto dos parâmetros. Então, isso aqui é a média dos desvios, né, dos erros, o valor médio, que é a somatória, isso aqui é 1 elevado a menos 1, é 1 dividido por n. Então, isso aqui é a média desses valores. Bom, o que isso quer dizer? Aliás, antes de chegar no que isso quer dizer, vamos fazer o seguinte. Se eu estou dividindo todo mundo por n, se eu estou dividindo isso aqui tudo por n, é a mesma coisa de estar multiplicando todo mundo por 1 dividido por n. Isso aqui é interessante, porque quando eu vou aqui na frente, eu posso dizer que o erro, esse erro que está aqui, né, ele segue uma distribuição uniforme entre 0 e n, certo? E eu vou dizer que todo mundo tem a mesma probabilidade, que é 1 para n, certo? Então, se todo mundo tem a mesma probabilidade, que é 1 dividido por n, eu posso multiplicar essa probabilidade de cada erro pelo seu próprio erro. E isso aí vai me dar o quê? Vai me dar o operador de esperança matemática. Então, se eu estou pegando isso aqui, pegando o erro ao quadrado, multiplicando pela probabilidade daquele erro ao quadrado, o erro ao quadrado pela probabilidade do erro ao quadrado, essa formulazinha aqui te lembra quem? Te lembra o operador de valor esperado ou esperança. Então, o erro médio quadrático, ele é a esperança ou valor esperado do erro ao quadrado, né? Ou seja, ele é o valor médio do erro ao quadrado. Aonde isso aqui me leva? Isso aqui me leva, só para lembrar aqui, né? Erro quadrático é a diferença entre o valor esperado e o valor estimado, né? O quadrado. E o erro quadrático médio é a esperança desse erro quadrático aqui. Beleza? Então, agora eu vou definir o que é o viés. Gente, a palavra viés em português significa tendência.
significa desvio. Então, quando eu digo que uma coisa está enviesada, essa palavra, esse vocábulo enviesado, ele é muito comum na estatística. Quando fala que esse seu estimador está enviesado, significa que ele é tendencioso, que ele tem um erro sistemático. Então, enviesado significa tendencioso, desviado ou não confiável. Então, quando eu falo que o viés do meu modelo, eu quero saber qual que é a tendência dele ao erro, né? Que é o desvio médio, ou seja, o desvio sistemático das estimativas desse modelo em relação aos valores verdadeiros. Então, o viés é o meu valor médio das minhas estimativas menos os valores reais esperados. Entendeu? Isso aqui é o desvio sistemático do meu modelo, é o viés. Já a variância, a propriedade da minha estimativa de se adaptar às complexidades, entendeu? Então, às vezes, a minha superfície, isso é complicado porque a gente está trabalhando com regressão linear e o modelo é sempre uma reta, né? Então, aí qual que é o viés dele? Se ele está inclinado ou não, mas não tem variabilidade, porque é sempre uma reta. Mas em outros modelos, os dados são muito espalhados. E aí, ao invés de uma reta, eu tenho que achar um modelo que faz curvas e vai procurando os pontos nesse espaço de dados aí para se adaptar aos dados, entendeu? E aí a variabilidade, a variância, é o quão bem o meu estimador é capaz de se adaptar à complexidade dos dados. Só que aí existe uma diferença entre se adaptar à complexidade dos dados e aprender o ruído dos dados. Então a variância, a gente tem que prestar atenção que ela não é boa nem ruim. Assim como o viés, ele não é bom nem ruim. O viés ele pode ser zero. Se o meu modelo for perfeitamente ajustado, o viés é igual a zero. Então, o viés zero é ótimo, maravilhoso. E se meus dados forem muito complexos, ele precisa ter uma variância alta para poder se adaptar às variações próprias dos dados, entendeu? Mas eles, tanto o viés quanto a variância, eles têm um aspecto ruim. E o aspecto ruim da variância é a sensibilidade ao ruído, né? Se ele for muito sensível ao ruído, eu tenho um problema, ok? A variância, ela matematicamente, ela é definida como a média dos desvios em relação a média dos desvios em relação à média. Ok? O quanto em média a minha variância ela se desvia do valor médio, ok? Então, o que isso quer dizer aqui? Vamos voltar naquela figurazinha. Aqui você vê que a variância é baixa, então ela está menos suscetível aos ruídos. Ela está sempre mais ou menos naquele valor central ali assim. Quando eu tenho uma variância alta, você vai ver que essa curva ela flutua mais. Aqui tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Ela está tentando se adaptar aos dados. Só que se ela se adapta demais aos dados, significa que ela está colando no ruído dos dados. Essa curva aqui é melhor do que essa curva aqui. E aqui eu tenho um viés altíssimo, que está muito distante do valor médio dos dados. Isso aqui é uma coisa absurda. Ele tem tanto um viés alto quanto uma variância alta. Bom, matematicamente, isso aí, gente, aí entra numa seara aqui de fazer uma derivação matemática a partir daquele valor de esperança, e a gente vai fazendo desdobrações, coisas que eu deixo para vocês como curiosidade, estudarem à parte, mas eu não quero desviar o foco muito do nosso objetivo aqui. Mas, voltando aqui, eu posso deduzir que o meu erro quadrático médio, ele é a esperança de um componente ao quadrado que eu chamo de viés e mais somado com outro componente de variância. E eu ainda tenho um terceiro componente aqui, esse sigma ao quadrado, que é o meu erro irredutível. Esse erro aqui, ele nunca chega a zero. Então, eu vou ter algum estimador aí que vai ter erro zero determinístico? Não. Na média, ele é zero. Mas ele varia aqui, ele pode
estourar alguns valores aí, mas na média o erro é zero. E esse erro aqui, ele é irredutível. O meu viés, como eu expliquei antes, é a média dos desvios do meu estimador, né, do valor médio do meu estimador em relação aos valores reais. E a minha variância é o quanto que a minha estimativa varia ao longo do tempo mesmo. Ok, o que que isso, aonde que a gente quer chegar? Primeiro, que eu já falei, todo modelo tem um erro irredutível, é aquele sigma lá, que ele corresponde ao ruído intrínseco dos dados. Eu não tenho como reduzir isso aqui. Só que é uma troca, ou um trade-off, ou um compromisso, ou uma harmonização entre o viés e a variância. Não é possível minimizar os dois totalmente. Olha só, como eu falei anteriormente, minimizar o viés e a variância ao mesmo tempo, ele é um tanto quanto utópico. A gente não consegue fazer, a gente consegue achar alguma coisa aqui que está entre um viés muito alto e uma variância muito alta. Ele vai estar aqui, ele vai ser um modelo que a gente chama de equilibrado. Ok? Então, a gente tem que achar esse equilíbrio entre eles. Toda vez que eu minimizo o viés, eu tenho que aumentar a variância. Por que que isso acontece? Vou explicar daqui a pouco. E toda vez que eu minimizo a variância, eu aumento o viés. Vamos supor aqui agora uma função bem complexa. Olha essa função aqui. Ela tem uma bacia aqui, uma outra bacia aqui, uma bacia grande aqui embaixo, uma outra bacia aqui, uma baciazinha menor aqui. Essa é uma função absolutamente que assim, você não consegue escrever isso aqui com a linha. Se eu tentar traçar uma reta aqui, utilizar um modelo de linear, né, tipo a regressão linear para prever esses dados aqui, eu vou ter um modelo absurdamente ruim. É esse daqui. É um modelo com altíssimo viés. Olha a distância dessa previsão aqui para esse valor, ou dessa previsão para esse valor. Então ele tem um viés altíssimo. E baixíssima variância, ou seja, ele não varia nada. Ele é sempre, praticamente, tá sempre na mesma média que assim, basicamente. Então, esse é um modelo péssimo para prever esses dados. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar um pouquinho a variância dos dados para poder diminuir o viés. Vamos lá? Próximo modelo. Olha só. Aqui, gente, eu aumentei a variância. Você vê que o valor aqui, esse valor aqui dessa bacia está muito distante desse valor aqui e desse valor aqui. Então, essa diferença nos valores médios aqui é o que a gente chama da variância. Eu aumentei a variância, mas a variância era zero, agora ela tem uma variância baixa, mas ainda já tem uma variância. Já saiu da variância zero, que era essa aqui, para ir para alguma variância. Só que o meu viés, que era altíssimo aqui, agora ele já é um viés médio, porque na média o ponto azul está bem próximo dos outros pontos. Então, o meu viés, o meu erro sistemático diminuiu. Agora vamos fazer o seguinte, eu quero aumentar, eu quero melhorar ainda mais o meu viés, só que para isso eu tenho que aumentar ainda mais a minha variância. Olha o próximo modelo. O próximo modelo, ele é o meio do caminho, ele é o equilíbrio perfeito entre o viés. Você vai ver que a linha está equidistante a praticamente todos os pontos aqui, ó. O viés já está bem melhor. E a variância, ela teve que variar aqui. Olha, compara a variação deste valor aí, dessa linha azul, com esta e com essa. Isso aqui é variância zero. Alguma variância maior do que zero, com certeza. E essa aqui é bem maior do que as outras variâncias. Então, eu tive que ceder um pouco na variância para melhorar o viés. Mas se eu quiser melhorar ainda mais o viés, aí o meu modelo ele vai começar a aprender ruídos. Aqui já tem uma variância bem maior. E se eu aumentar ainda mais a variância, aí, olha só, aí eu estou praticamente aprendendo o ruído. Aí isso aqui é o meu conjunto de treino. E se o meu conjunto de teste tiver alguma coisa diferente, ele vai ficar repetindo esses ruídos aqui que ele aprendeu no conjunto de treino, e isso não é nada bom. Com isso, gente, a gente teve uma visão geral
daquilo que é o treinamento de um modelo o treinamento de um modelo de inteligência computacional. Como é que eu junto essas duas partes? Aquela parte da validação cruzada que a gente viu lá no início, daquelas curvas de treinamento com essa parte de viés e variância. O que acontece durante esse treinamento? Bom, olha só, como que o treinamento se relaciona com o viés e com a variância? A gente tem lá no início, quando você começa a treinar o modelo, você está aqui nas primeiras iterações, você vai ver que o erro, tanto de validação quanto de treinamento, ele é muito alto. O que quer dizer que esse modelo aqui ele está errando tanto? Significa que ele tem um alto viés e uma alta variância. Então, os dados vêm aqui assim e o modelo está lá embaixo. Ele não aprendeu nem o sinal, ele está só comportamento aleatório aqui. Com esse erro alto aqui, o meu algoritmo de aprendizado ele vai modificar os parâmetros para que essa curva estimada aqui ela fique mais colada na curva de cima. Então, lá pela metade do treinamento, quando você olha, você vai ver que ele já tem um viés mais baixo, mas uma variância muito alta ainda está aprendendo como é que ele separa o ruído dos dados de treinamento. Mas pelo menos, olha, onde é que a gente estava, o erro e onde é que a gente já está aqui bastante avançado. O meu modelo ele tinha um altíssimo viés e uma alta variância. Ele ainda tem uma alta variância, mas ele tem um viés um pouco mais baixo. Quando o meu treinamento chega nas etapas finais, aí nós podemos ver que o modelo ele já equilibrou o viés e a variância e ele já consegue predizer bastante, tanto os dados de treinamento quanto generalizar isso aí para os dados de teste nunca vistos antes pelo modelo. Então, é isso que o algoritmo de treinamento faz com os modelos de C. Ele pega os dados que estão lá e ele vai ajustar os parâmetros do modelo para que os parâmetros do modelo se comportem como os dados. E mais do que se comportar como os dados, para que eles sejam capazes de manter um comportamento geral mesmo para dados que ele nunca viu antes. Então, é isso que está por trás do treinamento supervisionado. Quando a gente vai treinar um modelo, a gente está querendo que esse modelo ele faça isso, ele consiga separar o sinal dos ruídos, que a gente consiga equilibrar o viés, o erro sistemático, com a variância, né? Com a capacidade dele de se adaptar à complexidade do modelo. Por hoje é só, pessoal, e eu vejo vocês na nossa próxima aula falando sobre árvore de decisão. Até lá!